Por que a água do mar é salgada? Que a água do mar é salgada, todos nós já sabemos. Mas por que isso acontece? De onde vem o sal do mar e o que ele tem a ver com vulcões, chuvas e até mesmo com a formação da Terra? Neste vídeo, vamos desvendar os mistérios do sal no oceano e entender como o mar se tornou o grande reservatório de sais minerais que conhecemos hoje. Para entender por que a água do mar é salgada, precisamos voltar um pouco no tempo, em um processo contínuo que acontece há milhões de anos. O sal encontrado nos oceanos é principalmente cloreto de sódio, o mesmo sal que usamos na cozinha. Mas o caminho até ele é bastante interessante. Como a água da chuva contribui para o sal no mar? Tudo começa com as chuvas. A água da chuva não é totalmente pura. Ela contém traços de gases como o dióxido de carbono, CO2, que se dissolvem na água e a tornam ligeiramente ácida. Quando a chuva cai, ela não apenas molha o solo, ela também interage com as rochas e outros materiais presentes na Terra. Isso faz com que certos minerais presentes nas rochas sejam dissolvidos e carregados para os rios. Esses minerais incluem sódio, cloro, cálcio, magnésio e outros elementos químicos. O sódio e o cloro, em particular, têm uma característica importante. Juntos, formam o sal de cozinha, ou cloreto de sódio. Então, quando os rios levam essas substâncias até os oceanos, o sal começa a se acumular nas águas. No entanto, a água do mar não é apenas sal. Ela contém uma grande variedade de sais minerais dissolvidos, mas o cloreto de sódio é, de longe, o mais abundante. Os rios que carregam água doce para os oceanos não têm para onde levar o sal. Isso significa que, com o tempo, a água salgada dos oceanos se torna cada vez mais concentrada. Quando a água do mar evapora devido ao calor do sol, o sal não evapora junto com a água, mas fica para trás. Esse é um ciclo contínuo. A água dos oceanos evapora, forma nuvens, que depois se condensam e caem como chuva. Mas o sal permanece nos oceanos, acumulando-se ao longo do tempo. Imagine o seguinte: a cada gota de chuva que cai nos rios, uma pequena quantidade de sal é levada até os oceanos. E com o passar de milhões de anos, essa é a concentração de sal que vemos hoje. O papel dos vulcões e das fontes hidrotermais. Mas a água do mar não é salgada apenas por causa da chuva e dos rios. Há outro fator muito importante e muitas vezes ignorado: os vulcões submarinos e as fontes hidrotermais. O fundo do mar não é um lugar calmo e sem vida. Na verdade, ele é extremamente ativo. Em várias partes do oceano, o chão oceânico está se movendo e se rompendo devido a processos geológicos. Isso cria fendas e vulcões submarinos que liberam grandes quantidades de minerais, incluindo sal, diretamente nas águas oceânicas. Esses vulcões submarinos estão constantemente liberando gases e elementos químicos, como sódio e cloro, no fundo do mar. Essa contribuição geológica tem sido responsável por adicionar ainda mais sal aos oceanos ao longo da história da Terra. E o mais interessante é que esses processos continuam até hoje. Ou seja, novos sais continuam sendo liberados debaixo do oceano. A atividade vulcânica é uma das principais fontes de minerais que acabam se misturando à água do mar. A água que é liberada de fontes hidrotermais, também conhecida como água quente do fundo do mar, possui alta concentração de minerais dissolvidos, devido ao contato com as rochas do fundo oceânico. Isso ocorre porque a água entra em contato com magma quente, dissolvendo minerais que, quando liberados, acabam se misturando com as águas oceânicas. Esse processo também é responsável por criar zonas de alta salinidade nos oceanos, como o caso da Mar Morto, que é um lago salgado com uma salinidade muito mais alta do que os oceanos comuns. Embora o Mar Morto não seja um oceano, ele exemplifica como os minerais podem se acumular em águas que não têm para onde escoar, assim como ocorre com o sal no mar. Por que os rios não são salgados? Uma dúvida comum que surge ao estudar o sal nos oceanos é:
Por que os rios não são salgados, já que eles também carregam sal em sua água? A resposta é simples. Os rios estão sempre em movimento, enquanto os oceanos são grandes reservatórios de água com pouca renovação em relação ao volume total. A água dos rios é constantemente renovada e movida para o oceano. Embora o sal seja transportado para os mares, ele não tem tempo para se acumular nos rios. A água flui rapidamente em direção ao oceano, onde o sal se deposita e fica concentrado. Além disso, os rios despejam água doce diretamente nos oceanos, que são vastos e têm capacidade de diluir os sais. Já o mar, com seu volume gigantesco e a falta de escoamento para fora, permite que os minerais se acumulem por longos períodos de tempo. Agora que já entendemos como o sal vai parar no mar, é interessante notar algumas curiosidades sobre ele. Acúmulo de sal ao longo do tempo. Se a água do mar evaporasse completamente, a quantidade de sal restante cobriria a terra com uma camada de 45 metros de espessura. Imagine um prédio de 15 andares, todo feito de sal. Água salgada versus água doce, a água do mar contém aproximadamente 3,5% de sal. Isso pode parecer pouco, mas em termos de volume, é o suficiente para transformar os oceanos em um reservatório de sal imenso. Em comparação, os rios e lagos têm uma quantidade ínfima de sal, o que os torna água doce. Ciclo da água. A água do mar não apenas evapora e volta como chuva, mas também é responsável por alimentar o ciclo da água na Terra. O mar é uma parte fundamental no regulamento climático, absorvendo e liberando calor, o que influencia temperaturas e precipitação ao redor do mundo. A razão pela qual a água do mar é salgada não está apenas na quantidade de sal dissolvido, mas também no processo contínuo e dinâmico que envolve chuvas, rios, minerais das rochas e até mesmo atividades geológicas profundas. O sal acumulado nos oceanos é o resultado de milhões de anos de interações naturais entre a atmosfera, a crosta terrestre e os corpos d'água. Além disso, os vulcões submarinos e as fontes hidrotermais continuam a adicionar minerais às águas do mar, garantindo que ele mantenha seu sabor salgado por mais milhões de anos. Agora que você entende melhor o processo que torna a água do mar salgada, pode olhar para o oceano com um novo respeito pela história natural que ele carrega. A próxima vez que você estiver na praia e sentir o gosto salgado da água, saiba que o mar é muito mais do que apenas um lugar bonito para passeios. Ele é um enorme reservatório de história geológica,